Pais amados irmãos, eu estou aqui para dar continuidade à nossa série de estudos da nossa revista Didaquê, Caminhando com Jesus. Eu espero que você esteja nos acompanhando, esteja envolvendo a sua família nesse momento de aprendizado. E hoje nós vamos para o capítulo 10 da nossa revista. Por favor, abra sua revista comigo. Capítulo 10, página 31. Se você puder abrir sua revista e me acompanhar nesse processo em que nós vamos aprender um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras, aprender um pouco mais sobre os ensinos de Jesus, por favor, deixe sua Bíblia aberta, deixe sua revista aberta e vamos juntos compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem deixado como herança para nós, irmãos. Amém? Então, amados irmãos, o capítulo 10 tem por texto base Lucas, capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 21. Então ele vai trazer algumas questões que envolvem o reino de Deus. O próprio capítulo tem como tema principal a natureza do reino. Quando a gente fala sobre o reino, a gente fala sobre um conjunto, uma constituição, e a gente geralmente associa essa palavra reino a alguma demarcação geográfica, ou algum reino constitucional, e a gente liga logo aquela figura simbólica do rei, do seu reinado e dos seus súditos. Esse termo tem como significado o domínio real ou uma esfera onde é exercido tal domínio. Contudo, a esfera do domínio não é o significado fundamental da palavra reino, porque muitas vezes a gente fala sobre a expressão do reino de Deus e a gente pode até fazer essa alusão como algo que tem demarcações bem estabelecidas, como algo que tem uma figura representativa palpável, e a partir disso o autor quer tentar dar uma desconstruída nessa ideia, nesse referencial de reino. O reino, na perspectiva bíblica, o reino não é em primeira instância algo demarcado geograficamente, como uma questão espacial que de fato vem a nós. O reino, ele é, acima de tudo, o agir de Deus na sua função de rei e na sua função de soberano. Quando falamos da perspectiva do reino de Deus, não falamos como onde ele deve estar, mas falamos em quem nele estará engajado. Essa é a grande questão. Em outras palavras, nós não fomos chamados para adquirir, de uma certa forma, os tesouros do reino de Deus. Nós somos chamados para ser imergidos nos seus valores, nas suas convicções, nas suas crenças, na sua palavra, na sua verdade. Esse é o significado mais sutil daquilo que é o reino de Deus, ou seja, em quem está engajado nessa natureza de reino de Deus. Amados irmãos, eu gostaria de trazer luzes sobre o texto com vocês nesse momento. Lucas é considerado o evangelista do reino, porque em seus escritos existe essa presença repetidas vezes da expressão reino de Deus. Quando a gente pega, por exemplo, o evangelho de Mateus, a gente vai ter uma pequena diferenciação quando ele vai se tratar do mesmo tópico. Por ser um evangelho voltado para o público judeu, Mateus toma um certo cuidado e ao invés de colocar reino de Deus, quando Deus era uma expressão que os judeus não costumavam falar, ou seja, eles evitavam falar o nome da expressão de Deus, então Mateus coloca em seu evangelho o reino dos céus, enquanto Lucas e Marcos assumem deliberadamente a expressão reino de Deus. Não que essas duas expressões sejam contraditórias ou que elas sejam exemplificações de coisas distintas, pelo contrário, são nomenclaturas diferentes, mas que expõem o mesmo princípio. O reino dos céus, ou o reino de Deus, é chegado, ele está dentro de vocês. Ele inicia essa questão trazendo um paralelismo, tanto em Lucas capítulo 13, como em Lucas capítulo 14. Por quê? Porque nos dois capítulos, a expressão de reino de Deus vem em seguida de um grande feito de Jesus, ou seja, um grande milagre que foi realizado. E por que esses milagres foram tão notáveis? Porque aconteceram diante de pessoas e aconteceram no sábado. Os dois milagres acontecem no sábado, fazendo essa contraposição e a manifestação do reino. Jesus queria trazer isso para as pessoas. Aconteceu diante dos judeus para que entrasse realmente em contraponto o reino de Deus que estava para ser revelado, estava sendo revelado ali diante dos olhos das pessoas com relação a essa religião opressora, arcaica e obsoleta que fazia um contraponto perfeito com o reino de Deus. No
comentário do Evangelho de Lucas, o Dr. Chaplin afirma: a cura foi apenas um editorial para introduzir as parábolas, cujo cerne é a inauguração e o desenvolvimento do seu reino. Essa foi a grande questão. As parábolas serviram para introduzir a temática, para que o povo se familiarizasse com a linguagem. Partimos agora para o ponto central, a mensagem. Nós vamos então para algumas considerações a respeito da natureza desse reino. Em primeiro lugar, o reino é divino e é transcendental. Não podemos conceber, a natureza humana não pode conceber a ideia de um reino que seja justo, fraterno e perfeito e que vise a redenção desse homem pecador. Até porque essa natureza do homem pecador nos impede de nos olhar com essa característica, nos impede de nos olhar com a característica de quem realmente nós somos, a característica de pecadores. Então, o reino, ele é de Deus, se originou em Deus, tem como único e fundamental ponto a glória de Deus e ele se manifesta a partir do poder de Deus. Se você conseguir me acompanhar aqui em Lucas capítulo 11, a expressão que Lucas usa é expulsar a partir do dedo de Deus. E aí um pequeno grifo, um grifo sutil, ele vai trazer a conclusão falando que o reino de Deus é chegado, porque a mão de Deus já está operando. O professor William Smith afirma, leia comigo aqui: a natureza do reino é teocêntrica, ou seja, Deus é central na pregação do reino. Mesmo o evangelista Mateus, quando afirmava sobre o reino dos céus, ele não divergia do fato de que Deus é o centro. Como teocêntrico que é, o reino de Deus vem até o homem. Isso não parece a nós como a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou? Que venha o teu reino. Tudo no Evangelho trata sobre o teocentrismo. Deus é o centro de todas as coisas. Isso serve de lição para nós. Nós não somos referenciais de nada. A grande questão não é como seremos mais satisfeitos, como o Senhor encontrará formas de nos agradar de uma forma melhor. É tudo sobre Ele, para Ele. Ele é o que importa em todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. É sobre Ele que as Escrituras dão testemunho. Vir o teu reino está associado a essa vinda salvífica e que de fato Jesus viria à terra para salvar e redimir o homem da sua natureza pecaminosa, do jugo de Deus. O reino de Deus é a manifestação do poder de Deus, ou seja, de um agir salvífico. Por isso que é absolutamente transcendente, igualmente é a sua origem transcendental, divino, sendo Ele mesmo a revelação da glória de Deus. Segundo Leandro Boff, no seu livro O Pai Nosso, é só por causa do agir esmagador de Deus que vem o reino, que as antigas estruturas não podem conter. Os templos não conseguem conter o seu reino. A religião, o sacerdócio, todo aquele movimento religioso, judaizante, não pode conter. Ele transpõe essas barreiras. Ele conseguiu me alcançar, ele conseguiu te alcançar. Para fechar esse ponto, eu gostaria de trazer um comentário do livro Reino de Deus e a Esperança Apocalíptica, do Godfrey Brockmeyer. Ele fala o seguinte: falar no reino de Deus como um fenômeno transcendente é dificultado em nossos dias por três fatores principais. Ponto número 1, somos determinados pela cosmovisão científica, no qual o mundo transcendente não é previsto. Ponto número 2, soma-se a isso que a orientação no mundo futuro exerce um efeito paralisador e alienante sobre a disposição de se construir um mundo melhor. Terceiro e último ponto é a relevância. Existem necessidades primárias, secundárias e aquelas que na verdade não são relevantes. A prioridade do nosso mundo são bem mais materiais do que espirituais. Isso é fato. Razão pela qual assim conclui que a igreja deve reorientar a sua pregação e o seu serviço para impactar a vida dessas pessoas que realmente decidiram abdicar, deixar de lado
de pensar sobre essas questões transcendentais, de pensar sobre a questão do reino de Deus e a sua justiça, e começaram a pensar a partir do seu próprio entendimento, começaram a raciocinar a partir do seu próprio intelecto, e a partir disso estão cavando, num ditado popular, covas para si. Segundo ponto, o reino de Deus se manifesta com humildade. O reino, ele não impressiona por sua ostentação, o reino ele não impressiona pela sua grandeza, pelo seu luxo ou qualquer grande acessório que traga para ele algum notável valor. O reino, a respeito do ser de Deus, o Senhor, o formador, o sustentador de todas as coisas, é completamente humilde. E ele se manifesta justamente na percepção daquilo que é pequeno, daquilo que é humilde, daquilo que é, até em alguns dos contextos, insignificante. Israel do Antigo Testamento é a expressão perfeita disso. O próprio Senhor fala sobre isso lá em Deuteronômio. O Senhor declara isso. Israel, eu escolhi vocês. Eu não escolhi vocês porque vocês eram a maior nação. Pelo contrário, vocês eram a menor delas. Israel foi escolhida por Deus para ser esse referencial daquilo que seria o reino de Deus. A nação pequena, a nação esquecida, que às vezes até passava desapercebido diante das outras nações, dos outros povos, agora estava se levantando como uma nação forte e poderosa, porque o Deus dela é forte e poderoso. E é dessa maneira que Deus expõe as grandezas e a profundidade do seu reino. Quando a gente para analisar o texto em questão, o texto base para essa lição, a gente vai ver que o próprio milagre referido nesse texto revela que o reino se manifestou numa mulher que no seu contexto, no contexto sociocultural, no contexto histórico, era mais desprezada e rejeitada por causa da sua condição física, por causa da doença que há 18 anos já acometia daquele mal. Trazendo um paralelo dessa história a Lucas capítulo 14, o Senhor Jesus expressa: aqueles que foram humilhados serão exaltados, e aquele que quiser ser o maior, que seja o primeiro a servir o seu irmão, que seja o primeiro a servir o seu próximo. O reino que é de Deus, ele se manifesta em meio à simplicidade, ele se manifesta aos humildes, e a afirmação do apóstolo Paulo coroa esse momento. Amados irmãos, segundo a sua vocação, tenham plena certeza, vocês não foram chamados porque eram sábios demais, nem foram chamados porque eram nobres demais ou porque eram poderosos demais. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas para impressionar as fortes. E por último, ele fala: e Deus escolheu as coisas humildes. Ele escolheu as coisas desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que achavam que eram, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 até o 29. Terceiro ponto, o reino de Deus, o amor tem uma função libertária. Esse preâmbulo apresentado por Lucas no capítulo 13, que fala sobre esse milagre de Jesus no sábado, curando uma mulher que há 18 anos já apresentava essa enfermidade. Tudo isso contribuiu para que houvesse um alvoroço por parte dos líderes religiosos da época. Isso levou a uma colocação muito severa de Jesus a essas pessoas que estavam lá. Então ele inicia seu discurso dizendo: hipócritas, vocês, quando têm algum dos seus rebanhos, algum dos seus novilhos preso dentro de algum lugar, vocês não vão tentar salvar a vida do animal de vocês, pelo contrário, vão esperar que acabe o dia de sábado para tentar salvá-lo? Se vocês pensam assim nos animais de vocês, por que não deveriam pensar com relação a essa mulher que já há 18 anos se vê sob o jugo de Satanás? Jesus faz muito bem esse destaque. Então essa mulher estava em cativeiro, estava enferma há 18 anos, e ele associa esse cativeiro, essa enfermidade a Satanás. O que é impressionante é que Jesus coloca as duas coisas no mesmo pé de igualdade. O diabo que algemava a vida da mulher e a religião que aprisionava a vida das pessoas. Por isso foi necessário libertar a mulher não apenas da sua enfermidade física provocada pelo Satanás, mas também foi necessário libertá-la das algemas da religião
que aprisiona o homem e ignoram a graça de Deus, que só tinha olhos para os grilhos da lei. Fazendo uma paráfrase do teólogo Boff, quando ele vai falar sobre a oração da libertação integral, que ele vai associar aqueles dois grandes pontos da pregação do Pai Nosso. Não nos deixei cair em tentação e livrai-nos do mal. Dessa forma, ele encerra o seu pensamento falando a seguinte frase: a natureza libertária do reino é afirmada da seguinte expressão: libertados do mal do maligno, estamos prontos para gozar da liberdade dos filhos de Deus no reino do nosso Pai. Onde não se efetuou a libertação, ainda não chegou o reino de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele afirma exatamente essas coisas. Ele nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu gostaria que você lesse essa última porção comigo, que eu achei extremamente relevante para o nosso contexto. Ele diz o seguinte: uma igreja que apenas celebra os números de adeptos, mas fecha os olhos para os humildes e cala sua voz frente à exploração, à opressão e à escravidão, é apenas a porta-voz de uma religião como tantas outras, que necessitam ainda conhecer a natureza amorosa, alegre e libertadora do reino, que é essencialmente de Deus. O reino é manifestado no amor, porque foi em amor que nós fomos alcançados, e é com esse amor que nós devemos alcançar os outros. Quarto e último ponto: o reino se estabelece no coração do homem e a partir daí manifesta-se. No texto de Lucas nós vamos encontrar essas duas parábolas. Uma, que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, e a outra, como um fermento. Segundo Javier Picasa, ele afirma: porque o reino é o grão de mostarda que está oculto em nossa terra. É um fermento que já se acha maturando a massa. E porque o reino está dentro, como um dom que se ofereceu, não se vê, nem se distingue, mas existe e é a força decisiva que concede o seu sentido ao mundo, ou seja, o reino está dentro. E Jesus já pregava sobre isso. Ele expunha os perigos da gente achar que o reino era algo externo, que o reino era algo palpável, era algo material. A gente poderia se confiar em alguma coisa que nós pudéssemos tocar e pegar. E quanto a isso, ele define essa questão trazendo para nós a perfeita explanação sobre o que é o seu reino. É a expressão do poder de Deus dentro de nós. Qual a aplicação desse texto para a gente hoje? Essa pequena semente que está dentro da terra é o processo fundamental para estabelecer uma grande árvore. O fermento que você coloca um pouco na massa, dentro da massa, e em um instante ele leveda toda a massa, essa é a exata expressão do que é o reino de Deus. Quando ele está dentro de nós, ele produz profundas mudanças em nosso ser. O reino, ele se estabelece em nós pela presença do Espírito Santo, que está dentro de cada cristão, e assim sendo, produz frutos para a glória de Deus através das nossas ações. Assim, o reino, que é de Deus, se manifesta a partir dessa relação de humildade, aquilo que era de mais precioso, a nossa porção que foi adquirida a partir da transcendência, da divindade que decidiu, por causa da sua boa vontade, habitar em nós e por essa razão nos fazer diferentes, novas criaturas, feituras suas para a sua glória e para o seu louvor. Ele nos trouxe a libertação, patrocinada pela força do amor, e ele explode a partir de uma vida interior de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Dessa forma, não há como esconder, amados irmãos. Quando o fermento de Deus está dentro do nosso ser, está dentro do nosso coração, as nossas ações mudam. Quando a semente de Deus é plantada dentro da terra do nosso coração, a gente vai ter mudanças essenciais. A semente é completamente diferente da árvore, e é exatamente por essa razão e por essa expressão. Quando a semente entra no nosso coração, nós seremos diferentes, porque é Deus quem dará o crescimento. Eu gostaria de ler um último comentário para fechar esse ponto,
que é o comentário do Júlio Paulo Tavares Abateiro. Ele diz o seguinte: o reino de Deus é a mensagem central de Jesus. Ele, o Messias, veio à Terra e trouxe o reino como cumprimento não consumado das profecias do Antigo Testamento. Na sua parousia, ele estabelecerá em poder e glória o seu reino na Terra, encerrando definitivamente esta era. O reino de Deus é a atividade soberana de Deus em trazer a redenção, a libertação aos homens e todas as bênçãos da nova era da salvação. Embora ainda não consumadamente, independentemente da ação humana, o reino já veio e Deus o oferece aos pobres, pecadores, aos humildes de espírito. Pela pregação, o reino se expande e cria a comunidade do seu rei, ou seja, a igreja, que pode viver a ética do reino e ser coparticipante na expansão do reino a toda a terra e exercer o seu ministério profético diacônico a todo o mundo. Esse é o nosso papel e foi para isso que Cristo nos chamou, amados irmãos. Se você está se deliciando, se deleitando nessas palavras, assim como eu estou nesse momento, você pode ver, amados irmãos, nós que recebemos isso do nosso Senhor, temos esse impulso dentro de nós que nos motiva, o Espírito Santo nos incomodando para que a gente seja cada dia pessoas melhores, co-participantes do reino de Deus, expressões, explanações, referenciais de que o reino de Deus já está entre as pessoas. Nós somos cidadãos do reino de Deus, amados irmãos, e nós precisamos ter isso em mente e viver isso na nossa vida, para que as pessoas que estão ao nosso redor saibam dessa resposta. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está na vida das pessoas. Eu sou uma expressão do reino de Deus, uma representação. E onde o cidadão desse reinado está, ali se encontra o reino de Deus. Eu gostaria de trazer 2 pontos agora para que a gente consiga ampliar um pouco essa discussão. Primeiro, qual é a relação entre a igreja militante e o reino de Deus? Elas são iguais? Existe alguma diferença nessa igreja instituição e nessa representação daquilo que é o reino de Deus? E o segundo ponto é, qual a extensão do reino de Deus? A gente consegue ter um limite? Esse reinado engloba o mundo inteiro, os mais altas cordilheiras, os mais profundos abismos? Qual a extensão desse reino? Ficam essas 2 perguntas para a nossa própria meditação, amados irmãos. E se você quiser, compartilhe conosco, comente livremente aqui nos comentários. A gente quer saber aquilo que o Senhor tem falado para você, amados irmãos. A gente chegou ao fim da nossa lição no capítulo 10 da nossa revista daqui. Eu espero que você continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Nós estamos sempre postando conteúdo novo. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir e de se inscrever para que você consiga sempre receber as notificações quando a gente enviar algum tipo de vídeo novo. Grande abraço, amada igreja. Nós nutrimos um profundo sentimento de saudade e o desejo de estar próximo com vocês em breve.